E aí, tudo certo? Olha só, quando um crime acontece aqui no Brasil, quem é que dá o pontapé inicial na justiça? A gente tende a achar que a resposta é simples, mas não é bem assim. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar direitinho quais são os caminhos que um processo criminal pode seguir até parar na mão de um juiz. Pois é, se a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que vem na cabeça de todo mundo é o governo, é o Estado que vai atrás. Só que a história é um pouquinho mais cheia de detalhes. E aqui já vem a primeira dica pra gente. O nosso sistema legal é bem mais complexo e, quer saber, muito mais interessante do que parece. Tem casos em que a bola não tá com o Estado, não. O poder de acusar fica com outra parte, uma parte bem importante no meio disso tudo. Ok, então um crime aconteceu. E agora? Antes de qualquer juiz bater o martelo, a coisa toda precisa começar oficialmente. Não é só porque algo aconteceu que a máquina da justiça sai girando sozinha, sabe? Precisa de um tiro de largada. E é justamente esse conceito-chave que a gente vai entender agora. E esse instrumento se chama ação penal. Pensa nela como o documento oficial que chega na mesa do juiz e diz: Doutor, aconteceu um problema aqui e a gente precisa que a justiça resolva. Sem essa ação penal, não tem processo. Simples assim. É ela que, literalmente, dá vida ao caso. Ah, e para a gente não confundir dois termos que sempre dão um nó na cabeça, processo e procedimento, tem uma analogia que é sensacional. Pensa assim, o processo é o casamento, sabe? O estado legal, o papel assinado. Já o procedimento é a festa de casamento, a cerimônia. A cerimônia pode ser católica, judaica, na praia. Cada uma tem um rito diferente, mas o resultado final é o mesmo, o casamento. No direito é a mesmíssima coisa. O objetivo é o processo, mas o caminho para chegar lá, o rito, pode mudar. Beleza, e é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa. Basicamente, existem duas grandes estradas para começar uma ação penal. E qual delas a gente vai pegar? Bom, isso depende do tipo de crime. É essa escolha que vai dizer quem está no volante, o Estado ou a própria vítima. Dá uma olhada nessa tabela, ela resume tudo perfeitamente. De um lado, a ação pública. Quem começa? O Ministério Público. E ele é obrigado a fazer isso. Não é uma escolha. Do outro lado, a ação privada. Quem começa? A vítima. E aqui a palavra-chave é oportunidade, ou seja, é uma escolha dela. A ação pública vale para crimes mais pesados, tipo homicídio, roubo. Já a privada é para casos bem específicos, como alguns tipos de calúnia, por exemplo. Certo, vamos mergulhar agora no primeiro caminho, que é o que a gente mais vê por aí, a ação pública. A ideia aqui é que quando um crime grave acontece, o interesse em punir não é só da vítima, é da sociedade inteira. Por isso, essa responsabilidade de ir para cima, de acusar, fica nas mãos do Estado, representado pelo Ministério Público. E o que comanda essa atuação toda é um princípio com um nome bem forte, princípio da obrigatoriedade. O que isso quer dizer na prática? Que o promotor de justiça não tem escolha. Ele não pode olhar um caso com todas as provas de um crime e pensar: hoje não estou com vontade. De jeito nenhum. Se tem um mínimo de evidência, ele é obrigado, por lei, a apresentar a denúncia. É um dever, não um favor. Agora, vamos virar o disco e olhar o outro lado da moeda, a ação privada. Existem alguns crimes em que a lei pensa assim: olha, nesse caso aqui, o interesse maior é o da vítima, não da sociedade como um todo. Pensa num crime contra a honra, uma calúnia. Muitas vezes a pessoa ofendida só quer esquecer, não quer o desgaste de um processo, a exposição toda. Então, o que o Estado faz? Ele dá um passo para trás e entrega o poder de agir ou não nas mãos da própria vítima. E aqui, os princípios que mandam são o exato oposto da ação pública. Primeiro, a oportunidade. A vítima escolhe se quer levar o caso adiante ou não. Depois, a disponibilidade. Mesmo que ela comece o processo, pode desistir no meio do caminho, perdoar o acusado. E por último, bem importante, a indivisibilidade. Se a vítima decidir processar, tem que ser contra todo mundo que participou do crime. Não dá para escolher um para Cristo e deixar o outro de boa. Ou vai contra todos ou não vai contra ninguém. No fim das contas, o controle é todinho da vítima. Até aqui, tudo parecia bem preto no branco, né? Ou o Estado é obrigado a agir, ou a vítima tem a escolha. Mas o direito, gente, está sempre mudando. Para tentar resolver o problema de um sistema judiciário lotado e achar saídas mais rápidas, apareceu uma terceira via, um caminho do meio, que quebra um pouco essa rigidez toda, o caminho da negociação. E esse caminho tem nome, Acordo de Não Persecução Penal, ou ANPP para facilitar. Lembra daquele princípio da obrigatoriedade, que diz que o promotor tem que denunciar?
Pois é, o ANPP é uma baita exceção a essa regra. É como se o promotor chegasse para o investigado e dissesse: olha, vamos fazer um acordo. Você confessa, cumpre umas condições aqui e a gente encerra essa história antes mesmo dela virar um processo judicial de verdade. Mas calma lá, não é para qualquer crime não. Tem regras bem claras. Primeiro, a pessoa tem que confessar. Segundo, o crime não pode ser dos mais graves, a pena mínima tem que ser menor que 4 anos. Terceiro, e muito importante, não pode ter sido um crime com violência ou grave ameaça. E por último, a pessoa tem que concordar em reparar o dano que causou ou cumprir outras medidas, tipo prestar um serviço para a comunidade. Tá, mas por que o sistema é assim? Por que tem esses dois caminhos e agora essa porta aberta para negociação? A resposta é que tudo isso busca um equilíbrio bem delicado, na verdade, entre diferentes interesses da sociedade. Então, vamos amarrar as pontas aqui. O que a gente tira de tudo isso? A ação pública está aí para proteger a sociedade toda, para garantir que os crimes mais sérios não passem batido. Já a ação privada respeita a decisão da vítima em questões mais pessoais, dando autonomia a ela. E essa novidade, o ANPP, mostra que o sistema está tentando se modernizar, buscando ser mais rápido, mais eficiente e desafogar um pouco os tribunais. É um sistema que tenta ser forte quando precisa e flexível quando pode. E tudo isso deixa a gente com a pergunta no ar para pensar. Essa tendência de resolver cada vez mais casos com acordos, sem precisar de um julgamento até o final, é um sinal de que a justiça está ficando mais eficiente? Ou será que a gente corre o risco de fazer com que a justiça se torne só mais um produto negociável? É uma questão complicada, sem resposta fácil e que com certeza vai definir os próximos capítulos do direito penal no Brasil. Fica aí a reflexão para a gente. Valeu por acompanhar e até a próxima.